Henker que vive duas vezes. Capítulo 557. Cronos, 7. Estrondo. Os estrondos do confronto entre titãs e gigantes no templo do rei do submundo reverberaram, e as cenas de batalha pareciam ter saído diretamente das antigas lendas. Os titãs, que podiam expandir de tamanho, pegaram montanhas inteiras para atirar nos gigantes. Ventos fortes sopraram e causaram estragos no Tártaro enquanto exibiam seu imenso poder. Os gigantes rebateram os ataques dos titãs e se concentraram em cansar seus oponentes. Alguns dos gigantes se destacaram dos demais. Outono. Boom. Alguns dos 8 grandes deuses dos gigantes exibiram seus imensos poderes, lançando raios e bolas de fogo enquanto usavam a fala divina. Desde que serviram sob o comando de Perséfone, a Mãe Terra os abençoou e lhes deu a tarefa de governar o Olimpo assim que os 12 atletas olímpicos fugissem. Embora Taifon e Ciceus estivessem desaparecidos, o resto dos grandes deuses demonstraram amplamente o quão poderosos eram os gigantes. Eles perderam a propriedade do templo e não controlavam mais os territórios sagrados, mas os gigantes ainda tinham um enorme poder no Tártaro por causa da bênção e influência da Mãe Terra. Parecia que em breve teriam o templo do rei do submundo ao seu alcance. No entanto, os ataques de Perséfone foram os mais chocantes e avassaladores. Uau! Ela não se moveu pelo campo de batalha e sua aura poderosa exerceu tanta pressão que nenhum dos titãs conseguiu se aproximar dela, permitindo que suas forças atacassem como desejassem. Os olhos se abriram nas sombras que giravam em torno de seus tornozelos. As sombras se espalham pelo campo de batalha como tentáculos, os olhos dentro das sombras se movem para áreas designadas e se levantam. As sombras formaram centenas de espinhos negros e começaram a atacar os titãs. Ah! Os gritos e gritos cheios de dor do titã abalaram o céu. Os espinhos negros atacaram implacavelmente os titãs e infligiram danos incríveis. Embora os titãs tentassem limpar os espinhos negros, eles não conseguiram resistir ao veneno que penetrou em seus corpos e acharam cada vez mais difícil se mover. Oh! Veneno da Hidra. Como eles. Uma única gota do veneno de Hidra poderia incapacitar e até matar deuses de nível inferior. Como os gigantes e suas forças conseguiram obter e utilizar esse veneno? Eles só podiam fazer suposições. A Hidra era um dos descendentes monstruosos de Taifon, e talvez Taifon tenha fornecido o veneno. No entanto, Hércules já havia matado a Hidra há muito tempo. O veneno dos espinhos negros também incluía mais do que apenas o veneno da Hidra, ele também se misturava com as presas do leão da Nemeia, a chama da quimera e outras substâncias. O poder divino da Mãe Terra combinou todos esses elementos e infundiu-os nos espinhos negros. Nada é impossível para nossa grande Mãe Terra. Perséfone riu alto. SSS. Os corpos do titã foram devastados por dentro enquanto os vários poderes divinos se espalhavam rapidamente. Então a Mãe Terra está finalmente usando a árvore do mundo. Um titã conseguiu dizer algumas palavras antes de virar pó e se espalhar no vento. Como você ousa tentar ler os pensamentos de nossa Mãe Terra? Um ser tão indigno. É por isso que incrédulos como você não podem ser salvos mesmo após a morte. HMPH. Perséfone olhou para o titã morto com olhos de desprezo. Ela estalou a língua e moveu a sombra para o próximo alvo. Ela continuou a direcionar as sombras no campo de batalha, tornando mais fácil para os gigantes caçarem os titãs. Ela poderia mudar o rumo da batalha apenas com sua presença. E também controlava o canal da Mancha com os outros grandes deuses trabalhadores, guiando os gigantes para uma posição vantajosa na guerra. No entanto, a carranca de Perséfone não diminuiu. Sua enorme quantidade de poder de combate permitiu que os gigantes ganhassem vantagem. Mas eles ainda fizeram pouco progresso na captura do templo do rei do submundo por causa da forte defesa de seus inimigos. Foi uma grande perda perder o controle do centro do Tártaro. Essa criança, Atena, é a resposta para recuperar a vantagem. A Mãe Terra sempre lutou para se libertar das limitações de ser um deus conceitual. Um conceito era a personificação de uma lei natural, que poderia ser considerada a própria verdade. Todos os seres transcendentais ansiavam pela sede de um deus conceitual, mas para a Mãe Terra isso era simplesmente uma algema. Ela havia dado à luz o mundo inteiro e não desejava ficar presa a um conceito. Ela desejava um poder proporcional ao seu trabalho árduo, o que significava poder sobre todas as dimensões e sobre o universo. No entanto, muitos deuses e demônios suprimiram a Mãe Terra, pois não toleravam um ser absolutamente poderoso. A Mãe Terra acreditava que havia sido reprimida e derrotada porque era um deus conceitual. Como ela lidava com conceitos, havia um limite em sua capacidade de exercer poder físico e raciocinar logicamente. Então, depois de muita deliberação, a Mãe Terra decidiu tomar contramedidas especiais. A primeira foi transcender os limites do seu raciocínio, possuindo e agindo através de um alter ego. Assim, após uma longa procura, a Mãe Terra escolheu alguém compatível com ela, Vieira Duna. Quando Vieira Duna a invadiu usando uma pedra da alma, a Mãe Terra permitiu que isso acontecesse. Portanto, a Mãe Terra, que queria um alter ego, e Vieira Dun, que ansiava por alcançar lugares mais elevados de poder, fizeram um contrato entre si. Juntas, a Mãe Terra e a Vieira Duna poderiam ter uma vontade mais clara e baseada na razão. Foi nessa época que a Mãe Terra começou a reaparecer no mundo para valer e a revelar suas ambições. Ela fortaleceu Perséfone e capturou o Olimpo, e sob o pretexto de derrubar Alforone, ela interagiu com mais frequência com as sociedades piedosas. Além disso,
Ela quebrou o primeiro pacto e tentou fazer parceria com o Crawling Chaos, uma tentativa que terminou em fracasso. No entanto, apesar deste passo em falso, ela continuou a progredir sem problemas. Infelizmente, para se manifestar plenamente, ela teve que adquirir um recipiente ou corpo físico. Mesmo possuindo um ego, ela permaneceria restrita como um deus conceitual. O que a Mãe Terra mais desejava era a completa liberdade das restrições da lei da causalidade e da lei da natureza. Ela precisava de um recipiente resistente e, a princípio, escolheu Sesha. No entanto, o exército do diabo, que queria a criança para seus próprios propósitos, continuou a interrompê-la e, no final, Yon-Woo derrotou todos eles. Ela tentou usar o meio-dragão Ananta como outro navio. Mas isso também fracassou quando Yon-Woo invadiu a Valpardisnashit. No final, ela foi forçada a tentar criar um navio e tentou usar o clã Elohim como cobaia. No entanto, mesmo isso falhou. Yon-Woo era o problema. Ele sempre atrapalhava toda vez que ela tentava fazer alguma coisa, e ela não conseguia evitar ficar irritada com a oposição dele. A Mãe Terra possuía o ego da Duna de Vieira, mas a Duna de Vieira já não existia. Para atingir níveis mais elevados de poder, Vieira Dun mudou fundamentalmente e ela não conseguia nem recordar nenhuma lembrança de sua vida mortal. Mesmo assim, Yon-Woo não abandonou seus rancores e bloqueou os esforços da Mãe Terra a cada passo. Isso irritava a Mãe Terra, mas como Yon-Woo era o sucessor do Rei Negro, ele não podia ser ignorado. Mãe, você está tão obcecada pelo Rei do Submundo, que tem a mesma formação que Heaven Wing. Provavelmente é porque eles possuem pistas sobre o Rei Negro. A Mãe Terra desejava especialmente os poderes do Rei Negro. Nesse ínterim, ela não desistiu de obter uma embarcação e seu próximo alvo era Atenas. Assim que Perséfone confirmou que Atena havia retornado ao Tártaro, a Mãe Terra ordenou que Perséfone enviasse Ciceus para capturar Atena e trazê-la de volta viva. A Mãe Terra escolheu Ciceus porque sabia de sua obsessão por Atenas. Atena, assim que eu colocar minhas mãos nela, as coisas correrão bem. Enquanto ela pensava sobre isso, Perséfone sentiu o canal mais forte conectado a ela ser cortado abruptamente. Clique, era o canal dela com Ciceus. Atena o derrotou, ela acreditava que seria impossível para Ciceus perder para Atena e parou de guiá-lo. Ela rapidamente leu os restos dos vestígios que Ciceus deixou para trás e descobriu quem o matou, Yon-Woo. A última lembrança de Ciceus foi do sorriso malicioso de Yon-Woo. Perséfone ficou incrivelmente humilhada. Parecia que Yon-Woo estava sorrindo para ela. Na verdade, ela tinha certeza de que esta era uma mensagem para ela. Não havia como Yon-Woo não saber que ela veria isso. Perséfone não conseguiu conter sua raiva e tremeu visivelmente. Apóstrofo reticências ponto de exclamação. Caim, é você de novo, de novo. Perséfone explodiu de raiva. Esse cara sempre interferiu nos vários planos da Mãe Terra, tirou a vida de Typhon e agora isso. Perséfone lembrou como Yon-Woo rejeitou sua oferta de negociar uma trégua. Ela sentiu a humilhação daquela época tomando conta dela mais uma vez. Não, não para pessoas como você. Como a situação atual não mostrava sinais de melhora, Perséfone sentiu que precisava tomar outras medidas. De repente, toda a área, incluindo o templo, tremeu violentamente. Não foi um simples terremoto, e todos os deuses no campo de batalha, incluindo Perséfone, congelaram. Eles rapidamente olharam em volta com olhos medrosos e cautelosos. Os gigantes ficaram estupefatos. Por outro lado, os titãs aplaudiram. Foi a pressão inimaginável de muitos deuses supremos preparando-se para se manifestar ao mesmo tempo. De repente, o chão em frente ao templo desabou e uma grande crista surgiu de repente. Era um terrível deus supremo que se transformou em um monstro com mais de 100 mãos e 50 cabeças. Briareus, Perséfone gritou de espanto e medo ao ver aparecer o monstro mais poderoso entre os Hecatônquiros. Foi filho de Urano e Gaia, concebido no início dos tempos. Quando Zeus se rebelou, os Hecatônquiros ficaram do lado de Zeus e levaram Zeus à vitória. Mais tarde, eles assumiram o papel de sentinelas para vigiar os titãs. Perséfone não conseguia entender por que esses seres monstruosos estavam aparecendo depois de tanto tempo. Theia sentou-se na maior cabeça de Briareus, olhando para Perséfone com um sorriso malicioso. Foi só então que Perséfone percebeu que os titãs não haviam se rebelado sem um plano. Se Briareus e os outros Hecatônquiros ficassem do lado dos titãs, a batalha se transformaria em um impasse. Perséfone não conseguia entender por que os Hecatônquiros haviam ficado do lado de seus inimigos. No entanto, a batalha tinha se tornado tão perigosa que um único erro poderia significar não apenas deixar de tomar o templo, mas também receber tantos danos que seriam forçados a recuar. Naquele momento, ela viu Theia voando em sua direção. O rosto de Perséfone enrijeceu e ela voou para encontrar Theia. Espinhos de sombra negra ergueram-se como espinhos de porco-espinho e dispararam contra os Hecatônquiros. Uma poderosa tempestade assolou quando as duas deusas colidiram. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.